E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, e estou aqui para a gente prosseguir com as nossas preparações, né? Nós temos uma avaliação do SAEB para fazer e você que está no nono ano, acho que você deveria ficar comigo até o final dessa aula. Vamos lá? Descritor 35. Certo, pessoal. O descritor 35 exige esta habilidade de você. Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equação de primeiro grau. No descritor passado, a gente falou de sistemas de equação, correto? A gente não resolveu, mas a gente falou sobre os sistemas de equações. Então, a gente sabe que a gente está trabalhando ali com sistemas com duas equações. Neste caso, a gente vai identificar, né, a forma geométrica, ou seja, a gente vai ter gráficos aí e que eu tenho que conciliar esse gráfico com um sistema de equação qualquer. Tá? Eu até trouxe dois exemplos aqui para vocês. Ó. Então, eu tenho esses dois gráficos aqui e aí a gente vê que cada um deles possui duas retas, mas o que eu tenho que me atentar? Pessoal, o ponto onde as retas se interceptam, onde elas vão encontrar lá, vão cruzar uma com a outra, é praticamente a sua resposta, tá certo? Vai ser a solução do seu sistema. E aí você tem que lembrar, quando a gente faz um ponto, num encontro, como que é feito isso, através de quê? Então, a principal coisa que você precisa saber agora é que quando eu tenho esse encontro lá, eu tenho uma interseção das retas, que é formada por um par ordenado. Lembra disso? A gente já falou disso em outras aulas nossas. O par ordenado vai seguir sempre a mesma ordem. Primeiro x e depois y. Neste primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo que tem duas retas cruzando em um ponto. Neste ponto, ele foi criado através de um par ordenado. E qual foi esse par ordenado? Então, ele saiu lá do 2, virou lá na altura do 3. Então, o par ordenado foi 2 e 3. Professor, eu posso falar que foi 3 e 2? Não. Eu vou olhar o eixo do x e depois eu olho o eixo dos y. Tá certo? Nesse outro exemplo, olha para vocês verem o que aconteceu. Nós temos um par ordenado que começou com o número negativo, não tem problema nenhum, porque ele saiu lá do menos 1 e foi lá na altura do 2 no eixo do y. Tá? Então, o par ordenado aí é menos 1 e 2. Para que isso, professor? Eu trouxe alguns exemplos que durante a explicação desses exemplos, vocês vão entender, mas você precisa saber reconhecer um par ordenado, senão a gente não vai conseguir desvendar as questões, tá certo? Mas eu acredito que você já saiba isso, se você viu minhas aulas, você já sabe isso aí, tá bom? Então vamos seguir. Questão número 1 de hoje. Observe este gráfico em que estão representadas duas retas. Certo, pessoal? Olha, duas retas, igual eu mostrei para vocês. E aí? O que mais que ele quer da gente? Sendo P pode ser um ponto qualquer, tá, pessoal? Igual a x mais y, o valor de P é quanto? Está falando que é a soma de x mais y. Porque quando eu olho, gente, quando eu olho para um gráfico, quando eu olho ali no plano cartesiano, por exemplo, eu preciso achar de cara o quê? O meu par ordenado que gerou aquele ponto, tá certo? Então, neste caso aí, quem gerou o meu par ordenado que fez esse ponto que ele está demonstrando aí na ilustração? Foi o par ordenado menos 1 e 4, certo? Professor, eu sei que foi menos 1 e 4, mas eu não tenho essa opção. Mas o que ele quer saber de você? Ele quer saber qual que é a soma de x mais y, não é assim? O par ordenado não vem primeiro o x e depois o y. Então, eu tenho que menos 1 mais o y, que é 4, vai dar quanto, pessoal? Vai dar 3. Ou seja, eu acabo de encontrar a resposta. Tá vendo como é tranquilo? É só ficar atento, fazer tudo com calma. Falou de plano, você já procura logo o par ordenado, que formar aquele ponto lá para a gente conseguir desvendar as questões. Trouxe algumas questões um pouco diferentes para que a gente possa ficar bem antenado nesse tipo de questão, tá certo? Questão número 2 de hoje. Observe este gráfico em que estão representadas duas retas também, né, pessoal? Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema, os valores de A e B devem ser. Aí eu trouxe as opções, né? Menos 2 e 8,
8 e menos 2, 6 e 4, 4 e 6. Pessoal, como que eu vou desvendar isso? Primeira coisa que eu falei com vocês, vai lá no par ordenado que formou essa questão aí. Então, qual foi o par ordenado que formou a questão, pessoal? Foi quanto? Foi menos 2 e 8. Tá, professor, o que eu vou fazer com isso? Com esse menos 2 e 8? Eu vou marcar ali que é menos 2 e 8? Não. Eu trouxe para vocês um sistema de equação. Então, se eu sei que x é menos 2 e que y é 8, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir no meu sistema de equação e achar o valor de A e B, tá certo? Porque o meu sistema de equação está falando que alguma coisa é igual a A e outra coisa é igual a B. Então, vamos fazer essa substituição para você ver que vai dar certinho. Ó. No lugar do x, aqui no meu sistema de equação, eu vou colocar quanto? Menos 2. E no lugar do y, eu vou colocar 8. Pessoal, menos 2 mais 8 é igual a quanto? É igual a 6. Ou seja, 6 é igual a A é igual a 6. Então, eu já achei o valor de A. E para mim achar o valor de B, vamos lá no meu sistema de equação de baixo, né? Então, eu tenho 2 vezes o x. Quanto que é o x? O x é menos 2, que fez o meu par ordenado. Então, 2 vezes menos 2, nós temos menos 4. Menos 4 mais 8, nós temos 4. Qual a alternativa correta, pessoal? Alternativa C, 6 e 4. Deu para entender? Vamos lá que tem mais uma para a gente. Questão número 3. Sejam essas duas retas no plano cartesiano. Tá vendo aí? Tem um plano cartesiano, está até demonstrado uma malha quadricular, correto? Elas representam um sistema linear. Qual desse sistema que vai representar? Qual que é a saída disso aí, pessoal? Achar o par ordenado. E aí, você visualizando essa imagem, você já conseguiu achar o par ordenado? Então, o par ordenado, pessoal, vai ser onde eu falei com vocês, ó, lá na interseção das retas. Onde está sendo essa interseção? Então, ela saiu lá do ponto menos 2 e foi lá no ponto 2. Aí você poderia perguntar assim, professor, não tem um, não? No caso dessa representação, cada quadradinho desse está aumentando de 2 em 2. Tá? Então, se eu pegar, eu vou seguir lá do menos 2, vou subir até a altura do 2, que é o meu primeiro quadradinho, né, o primeiro traço lá do meu quadradinho na minha malha quadriculada. Tá? Então, é assim mesmo. Então, o par ordenado, neste caso, vai ser menos 2, no caso vai ser o x, e o 2 vai ser o y. Tá, professor, e agora? Como que eu vou descobrir qual sistema vai resolver? Aí, pessoal, não tem jeito não, é resolvendo um por substituição. Se eu sei o valor de x, se eu sei o valor de y, se eu fizer isso aí e der o mesmo resultado, né? Aí a gente achou. Se não der o mesmo resultado, tá errado. Então, vamos testar primeiro com a alternativa A. A alternativa A, eu tenho esse sistema aqui, ó, x mais 2y mais 2 igual a 0, e tenho que 2x menos y menos 6 igual a 0. Professor, o que eu vou fazer? O par ordenado é menos 2 e 2, correto? Então, onde tiver x, eu pego e coloco menos 2. E onde tiver isso, eu coloco 2. E toda essa operação toda que foi feita aqui, ela tem que dar 0. Se ela não der 0, ela não resolve o meu sistema, não satisfaz. Então, esse sistema não é a representação do meu gráfico, tá bom? Então, vamos lá para a primeira. Ficou assim, pessoal. Menos 2 mais 2 vezes 2 mais 2. Será que isso vai dar 0? Vamos ver. Vamos resolver o de baixo agora, vamos substituir. 2 vezes menos 2, menos 2, menos 6. Pronto, tirei as letras. Vamos ver se isso vai dar 0. Resolvendo lá a minha primeira equação do sistema. Ficou como, pessoal? Eu vou resolver a multiplicação, né? Então, vai ficar menos 2 mais 4, porque 2 vezes 2 é 4, mais 2. Isso dá 0, pessoal? Vamos ver, né? Vamos lá para a minha segunda equação. Vai ficar como? 2 vezes 2 é 4. Como tem um sinal negativo, vai ficar menos 4, menos 2 e menos 6. Tá certo? Resolvendo. Vamos lá, na primeira equação. Menos 2 mais 4 mais 2. Deu quanto? Deu 4. Pessoal, 4 é igual a 0? Não, ó, já pode parar por aí. Já descartei. Mas vamos resolver a segunda equação. Menos 4, menos 2, menos 6. Deu menos 12. Isso é igual a 0? Não, pessoal, isso é diferente de 0.
Então, essa equação satisfaz? Não satisfaz, ela não me interessa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar com todas até achar a correta. Vamos testar agora a alternativa B. Na alternativa B, meu sistema traz para mim a primeira equação, x mais 2y menos 2 igual a zero. E a minha segunda equação, 2x menos y mais 6 igual a zero. Eu já tenho o valor de x e de y, não tenho? X é igual a menos 2 e o y é igual a 2. A gente encontrou lá na nossa interseção das retas lá, na minha ilustração, tá certo? Então vamos só substituir. Tomem cuidado, porque a gente tem que manter os sinais da minha equação original, tá? Então, na primeira vai ficar, no lugar de x, vai ficar o quê? Menos 2, mais 2 vezes y, 2 vezes 2, e o menos 2, que é da equação, tudo isso no final tem que dar zero. Na minha segunda equação, eu tenho 2 vezes x. Então, x é menos 2, então vai ficar 2, entre parênteses, não pode esquecer disso, menos 2, fechou o parênteses. Pessoal, o meu y é 2 positivo. Só que na minha equação eu tenho lá que 2x menos y. Então, quando eu pego esse menos da minha equação original e multiplico pelo o meu mais 2, menos vezes mais, fica menos. Então, o y aí nesse caso vai ficar menos 2 mais 6. E tudo isso tem que dar zero. Então, vamos embora lá resolver o que dá para resolver. Vou manter o meu menos 2, vou resolver a multiplicação. 2 vezes 2 é 4. Então, por enquanto, eu tenho menos 2, mais 4, menos 2 e tem que dar zero, tá certo? E, por fim, eu vou resolver a multiplicação também no parênteses aí. Só que eu tenho 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 vai dar quanto, pessoal? Menos 4. Menos 4, menos 2, mais 6 tem que dar zero. Será que vai dar zero? Vamos resolver essa questão, então. Menos 2 mais 4, eu tenho quanto? Eu tenho 2. E 2 menos 2 não é zero? Certo, então deu certo, pessoal. Deu zero de um lado da igualdade, zero do outro. Resolveu. Então, essa equação serviu para resolver essa questão aí. Vamos ver se na segunda equação também vai zerar o nosso sistema. Vamos lá? Menos 4 menos 2, nós temos menos 6. Menos 6 mais 6, zerou também, não zerou? Encontrei uma igualdade? Então, essa é a solução correta da nossa questão. Não vou nem testar as outras opções. Se você quiser fazer um teste aí, pode fazer, é bom que você dá uma treinada, mas a única opção que a gente tem que vai dar zero dos dois lados da igualdade, ou seja, que vai zerar a minha equação, vai ser a alternativa B. Espero ter conseguido ajudar você e não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas. Eu estou te esperando. Até lá!